A China busca negociar tudo que ela puder com os países do Oriente Médio na sua moeda, o yuan ou o renminbi. Por que ela faz isso? Ela quer incentivar o uso internacional da sua moeda e fazer com que ela precise, ela mesma, de menos dólares para ter em reservas e fazer negociações com outros países. O Oriente Médio é uma oportunidade única. E eu quero trazer aqui, especialmente, um país que a China tem ligações cada vez mais imbricadas e que ela tem uma relação estratégica econômica com esse país, que é o Irã. Vocês sabem, né, que o Irã é um país implicado em diversas disputas no Oriente Médio e é central para a política externa dos Estados Unidos, por exemplo. Então, a China, de novo, como em outras situações, mexe num vespeiro. E, claro, ela tem todo o direito de fazer isso, porque é um país soberano e tem seus interesses ligados a diversas regiões do mundo, assim como os Estados Unidos têm. Mas é uma situação que enseja da gente uma preocupação e um olhar atento para entender o que pode acontecer ali. Mas antes da gente prosseguir nessa análise, eu convido vocês a se inscrever no canal, ativar o sininho, fazer toda aquela liturgia do YouTube e continuar acompanhando aqui os vídeos. Eu me chamo Bruno Heming, eu sou economista, doutor em Relações Internacionais, e o canal aqui é para tentar entender e analisar o mundo da maneira mais simples, porém desvelando toda a complexidade que estão aí nos eventos que a gente consegue identificar na política internacional, na economia internacional. E então vem comigo que a gente vai nessa jornada juntos. Bom, a questão do Irã, ela é uma questão sensível. O Irã, né, que tem como presidente o Ibrahim Raisi, na verdade, e há muitos anos pratica uma política que é de fazer uma contenção principalmente a Israel. Diversos países ali de origem e de religião islâmica, mas países árabes, têm problemas com o Irã. Claro que a questão religiosa é extremamente importante, não é uma questão trivial, até porque Israel tem os seus problemas que são internos, vem travando uma guerra contra os palestinos e a identificação entre os palestinos e demais regiões dentro da região do Oriente Médio é bastante grande e são questões muito complexas. Por si só, isso já é um ponto nevrálgico e que vai colocar diversos países com um olhar de desconfiança contra Israel. Mas, como eu já comentei em outros vídeos aqui, principalmente nos que eu falo e falei sobre a visita do Joe Biden ao Oriente Médio no ano passado, ali está colocado no Oriente Médio uma política externa dos Estados Unidos que costurou um acordo, né, um acordo chamado de Acordos Abraâmicos, para tentar fazer com que disputas entre países do Oriente Médio, que não o Irã, logicamente, sejam amenizadas e os Estados Unidos consiga liderar um bloco para conter e fazer um balanceamento de poder contra o Irã. Isso aconteceu no governo Trump e até agora no governo do Joe Biden continua. Com outra cara, obviamente é um outro presidente, mas ele continua, esse balanceamento continua e a ameaça do Irã é uma ameaça central. Eu vou dedicar, claro, mais para frente, né, não nesse vídeo aqui, mas vou dedicar um vídeo falando mais especificamente sobre o Irã uma outra vez, porque vale bastante a pena, é uma questão bastante sensível e que não pode ser exaurida em um vídeo de maneira nenhuma. Esse aqui é para falar de questões econômicas, mas eu faço esse resgate tanto da disputa do Irã contra Israel, quanto essa questão complexa que é outros países terem alianças formadas a despeito de questões históricas, né, como é o caso da Arábia Saudita e de Israel, mas que veem o Irã como uma ameaça, assim como os Estados Unidos veem, e isso faz com que as coisas fiquem bastante confusas e bastante arriscadas na região do Oriente Médio. E o Irã, por muitos anos, vem sendo sancionado. Em 2015, se tentou fazer um acordo para impedir que o Irã tenha armas nucleares, e esse é um objetivo estratégico dos Estados Unidos para que isso nunca aconteça. E desde 2018, né, já na administração do Trump, que foi de 2016 a 2020,
há sanções crescentes e cada vez mais pesadas contra o Irã. Então, de uma primeira olhada, essa proposta da China, ela vai ao encontro de um interesse do Irã de fazer frente a esse balanceamento que está colocado na região, fazer frente às sanções dos Estados Unidos e ter receitas de exportação de petróleo para driblar as sanções econômicas que são bastante deletérias para o país. O país viveu no passado com mais força problemas de inflação por causa do alto preço que diversos itens importados do país começaram a ter, já que as sanções elas realmente fazem com que o dinheiro, o dólar, né, seja totalmente invadido do país e a cotação da moeda local sobe em demasia. Daí agora a proposta da China colocada é de fazer com que o Irã venda e exporte o seu petróleo totalmente na moeda chinesa, para adensar e já colocar as relações desses países que têm uma convergência bastante grande há bastante tempo, nos últimos meses, nos últimos anos, bastante acentuada, com ainda mais interconectividade, com ainda mais imbricamento. Mas não é tão simples assim, porque daí as questões têm que ser delimitadas e delineadas de uma maneira mais objetiva. O Irã, ele negocia com outros países apesar das sanções econômicas. Claro que o raio de ação dele ficou muito delimitado, mas ele faz essas negociações. E o dólar é uma moeda que é aceita por todos os outros países. Para vender o petróleo, tem um mercado que é extremamente dolarizado. Então, para as empresas e agentes econômicos que negociam o petróleo cru, derivados de petróleo, ter dólares é essencial. Na medida em que o Irã vai no sentido de fazer tudo em yuan, isso limita também a ação de diversos negociadores que não conseguem acessar nem pelas vias indiretas que já estão colocadas o mercado, e a gama de compradores também acaba limitada. Então, nesse momento, a negociação de petróleo vai continuar sendo feita em dólares pelo Irã e pela China, e a China, que também estava tentando seduzir outros países, principalmente os países que fazem parte da cooperação do Golfo, desses acordos de cooperação, que são de países produtores de petróleo, como os Emirados Árabes Unidos, Catar, Omã, Kuwait, todos, e Arábia Saudita, claro, né? Todos esses países que fazem parte da cooperação do Golfo, ela queria que todos eles usassem yuan nas suas negociações de petróleo, são os petro-yuans. Isso vai ainda se desenvolver, acredito que vai ter um desdobramento para essa situação, mas para o Irã seria mais fácil e seria um case para a China poder levar para outros países e mostrar, olha, nós temos uma moeda que faz boas negociações de petróleo, nós temos uma infraestrutura de pagamentos, que seria o CIPS da China, que ela está querendo desenvolver cada vez mais e botar para rodar, que outros países utilizem, que seja uma plataforma que faça uma rivalidade com o SWIFT, que é a mensageria internacional, muito controlada pelos Estados Unidos, né? Isso é um problema também, mas é a mensageria que todo mundo usa. O SWIFT é a plataforma de tecnologia, de transferência de dinheiro, de mensageria financeira e de dinheiro que todos os países usam, e inclusive o Irã tem limitações para uso e a Rússia é bloqueada desde que iniciou a guerra contra a Ucrânia. Bom, dessa forma, né, e por esse motivo, o Irã, e querendo também continuar com suas boas relações com a China, nesse momento não aceitou fazer a sua venda de petróleo em yuan, mas criou linhas de financiamento para quem dentro do Irã quisesse importar produtos da China, fizesse isso na moeda chinesa, fizesse no yuan. Então, como vocês também já devem saber, em outros vídeos eu falei, quem faz negociações internacionais tem uma série de proteções, uma série de amarrações que ele faz tanto na parte de seguros quanto na parte de adiantamento de venda ou de compra, e isso é feito em dólar. Por isso que o dólar é uma moeda altamente utilizada, e agora a ideia do Irã é fazer uma mudança, é fazer com que os residentes
ou quem esteja lá negociando importações dentro do Irã, faça isso na moeda chinesa. É um passo, né, que não é o passo que a China gostaria, não era esse a ambição, a vontade da China. Ela queria avançar cada vez mais as relações com o Irã, mas é um primeiro passo. Fazer as importações é importante. Por quê? O Irã praticamente negocia e exporta um montante em petróleo, né, o valor de petróleo negociado, muito parecido com o que ele importa de produtos do exterior, daí no geral, né? Seriam 12 bilhões de exportação, 12,8 bilhões de exportação de petróleo e importação de 12,7. Então, é praticamente um net zero das relações de importação e exportação, importação de bens e exportação de petróleo. Isso é significante na realidade que o Irã se encontra e é importante para as relações entre China e Irã. Agora, as questões que envolvem o Irã, que colocam o Irã contra o Ocidente, são ainda muito complexas. A questão nuclear ainda não teve um desfecho aceitável para os Estados Unidos, e os Estados Unidos, como comentei aqui, quer impedir de qualquer forma que o Irã tenha acesso a armas nucleares e fazer com que o Irã tenha força econômica, que consiga um bom desempenho, é primordial. Impedir que isso aconteça é primordial para os Estados Unidos. Então, se alguém ajuda o Irã no entendimento dos Estados Unidos, acaba criando uma tensão e criando uma rivalidade cada vez mais acentuada, e dessa forma que os Estados Unidos veem cada vez mais a China. Então, o que eu estou falando aqui? É mais um ponto de atrito entre Estados Unidos e China. É mais uma possibilidade das coisas esquentarem. Se a gente não está vendo errado a situação, tem mais um ponto que é muito importante que está acontecendo, que é um suposto envio de armas militares, arsenal militar, armas militares, ou outro tipo de equipamentos militares em geral, que do Irã vão para a Rússia. E isso cria também mais uma camada de tensão entre Estados Unidos e Irã. Os Estados Unidos acusa o Irã de estar fazendo isso, acusa de estar fornecendo e fortalecendo a Rússia, e dessa forma, e junto com tudo isso que eu falei, é mais uma questão bastante perigosa. No próximo vídeo que eu pretendo falar sobre a questão do Irã em específico, eu quero abordar isso, porque não é de hoje que os Estados Unidos já têm acordos e já têm planos de contingência para o caso de problemas mais severos acontecerem nas relações entre Irã e Estados Unidos, ou o Irã promover alguma agressão contra Israel. Isso tudo existe já. O Irã é uma ameaça top dos Estados Unidos, um risco está lá em cima, junto com a China, com a Rússia, e vale a pena a gente destacar esses pontos e trazer essa questão que eu comentei agora do envio de armas. Mas, por hora, a gente tem que ver essa situação, compreender o que está colocado aí sobre o uso da moeda chinesa, se há uma possibilidade disso aumentar ou não, e o que isso significa tanto para a moeda chinesa quanto para o Irã. O Irã, claro que tem muito a ganhar com relações cada vez melhores com a China, mas eu acho que conjunturalmente ele ainda não pode abrir mão totalmente do dólar, porque realmente é uma moeda muito utilizada. Isso parece que não vai mudar ainda nos próximos 3 a 5 anos. O dólar vai continuar, pode ser ainda que continue mais tempo, a depender de como os Estados Unidos vai reagir a essa questão envolvendo a China e como a China faz uma política externa internacional que é mais cativante para os outros países. Os Estados Unidos têm que tentar bancar isso também e ter uma disputa nesse sentido, mas por agora, para o Irã não vale a pena usar simplesmente a moeda chinesa para evitar que ele perca negócios, né? Se só usar a moeda chinesa, pode ser que perca negócios, então ainda vai usar o dólar. E na minha visão, fazer importações em yuan é um ganho bastante significativo para a moeda chinesa, que vem a passos bastante lentos, mas constantemente buscando um maior espaço internacional. Já
vale a pena aqui destacar, isso também vai ser um tema de outro vídeo, que a economia do Irã, em termos de PIB corrente, ou seja, a preços de mercado, né? Não preço constante, mas de mercado, teve um desempenho acima do Brasil. Tá? Ficou na 10ª posição, se eu não me engano, mas aí, em paridade de poder de compra, realmente o Brasil ele tem mais, é uma economia muito mais forte do que o Irã, mas mostra que todas as tentativas de sanções econômicas contra o Irã não foram bem sucedidas. E isso também a gente consegue observar pela Rússia. O próximo vídeo aqui do canal vai ser sobre... os próximos vídeos eles vão ser sobre um assunto ainda que eu estou fechando a pauta, e no domingo vai ser sobre o PIB do Brasil. Mas na sequência, vou colocar um vídeo sobre a economia da Rússia e depois esse do Irã, mas vai estar na pauta o crescimento econômico e as sanções econômicas colocada lado a lado, para a gente entender o quão fracassada é essa política de sanções econômicas dos Estados Unidos. Politicamente, ela tem um efeito bastante potente, que é de colocar diversas economias sob o jugo dos Estados Unidos, mas efetivamente ela não tem tido o resultado que seria de dilapidar e de impossibilitar o país economicamente. Isso não aconteceu com o Irã. O Irã teve um desempenho econômico muito acima do esperado, a Rússia também, né? E eu quero colocar isso no vídeo, e aí vocês fiquem aqui no canal, acompanhem os vídeos que uma hora vai aparecendo, já nos próximos dias aí, semana, vai aparecer esses temas todos que eu coloquei aqui, e a questão das sanções são questões centrais, né? A gente vai falar sobre isso porque move a política internacional e é ponto de fricção, com certeza, entre os países sancionados e o Ocidente como um todo, né? Estados Unidos, claro, mas o Ocidente como um todo. Mas por hoje era isso, o tema foi esse. E vamos acompanhar isso também, mais uma temática rica e interessante que a gente precisa entender para saber o que está acontecendo no Oriente Médio e para acompanhar também a rivalidade entre China e Estados Unidos. Por hoje era só, um abraço e até a próxima.